Olá, como estão vocês? Tenho uma proposta hoje para a gente falar sobre meditação vipassana. Eu e a Jimmy, né, Jimmy? Né, Zizi? Fala oi, fala. A meditação, o entendimento que as pessoas têm quando vê alguém meditando é que talvez ela esteja descansando, ou que seja uma coisa muito passiva, mas não é, gente, não é. Porque a pessoa que você olha lá que ela tá parada, com os olhos fechados, ela tá fazendo um trabalho intenso, que repercute nas ligações sinápticas, ela tá mudando padrões de redes neuronais. Então, assim, tem um processo bioquímico acontecendo ali. E é por meio de muito trabalho, né? Tanto que esses retiros de silêncio que as pessoas falam, eu nunca ia conseguir ficar 10 dias em silêncio. Mas, assim, o silêncio é a parte mais fácil, porque o trabalho em si, de você resgatar estar de posse do seu pensamento, da sua consciência, esse trabalho é que é mais árduo. E o resultado final, o que você vai obter daquele retiro ali, vem do seu esforço, de quantas vezes você pegou a mente que estava divagando e trouxe de volta para o presente ou para respiração, sensações corporais e tal. Aí depende um pouco do tipo da meditação, né? A meditação que eu estou falando hoje, que eu conheço, é a meditação Vipassana. A Vipassana é a meditação que os budistas fazem, porque o Buda, ele desenvolveu essa técnica que ele falou que para ele era uma forma de eliminar o sofrimento, né? Ele, quando nasceu, não sei se vocês sabem, o nome dele era Siddhartha Gautama, e ele nasceu filho de um rei, e o rei que tentou ocultar dele o sofrimento, como a velhice, as doenças, a morte, né? Por quê? Porque parece que quando ele nasceu, uma vidente, um oráculo, não sei o nome, previu que o filho dele ia ser uma pessoa muito importante, uma pessoa ia ser iluminada, né? Acho que ia ser um iluminado, e o pai não queria, porque o iluminado, ele não está muito conectado com as coisas de poder, né? De poder, dinheiro, de manter o patrimônio, essas coisas. Então, o pai dele escondia isso. Mais uma vez, ele acho que estava andando e viu uma pessoa velha ou uma pessoa doente, e ele perguntou para alguém. E a resposta foi que é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que está velha ou que morreu, né? A história é mais ou menos por aí. E aí ele achou aquilo curioso, né? Então tá, então o sofrimento, então a dor, a doença, eu vou buscar, eu quero saber sobre isso. E, inclusive, a história fala que das outras encarnações dele, isso já é um processo de muitas vidas que ele vem buscando. Então, ele foi ser eu nem sei o nome, um buscador, né? Mas aquele pessoal que medita e tal, passou por aquele sistema que passa até fome, de meditação, que a pessoa nem come. Daí foi descobrindo, não, isso não é bom, não deu certo, ou isso deu certo, e foi caminhando, né? E inclusive ele tinha acho que uns 4 ou 5 discípulos que estavam sempre seguindo ele. E aí com o tempo ele foi descobrindo, foi atingindo que isso sempre existia, né? Essa coisa da busca. E aí a pessoa com a meditação vai atingindo alguns estágios da mente, que eles chamam de jhanas, são estações que você chega, você medita, aí vai purificando, vou explicar o que é essa purificação. E você chega num estágio que aí você já não comete mais aqueles comportamentos destrutivos, né, de antes. Então vai meditando, eu tô fazendo assim, mas na verdade vai aprofundando mais, né? E, e aí ele pegou e descobriu fazendo todos esses processos dele, ele descobriu uma coisa. Ele chegou a se iluminar, ele se iluminou. Pelo que eu entendo, é você chegar a conhecer a verdadeira natureza da mente e conseguir a constância desse estado, e aí você não mais encarna nesse mundo, porque você conseguiu
você não tem mais nada para resgatar, porque de tanto você aprofundar, você chegou em um estado ali que tinha um último sankara, como é que eu vou dizer? Uma reação mental, um sankara, um último sofrimento ali que é o responsável por te levar a reencarnar. Então, quando você purifica essa coisa mais profunda, que é realmente a chave, você purificou aquilo e você não reencarna mais, vai para outros mundos, outros reinos e tal, né? E se libertou do sofrimento. O que é se libertar do sofrimento? Para ele, o sofrimento que a gente chama de impurezas, que é o que a gente vai estar purificando com a meditação, é o que vem do medo, da culpa, do apego, da aversão, são o que traz mesmo o sofrimento humano, né? Ele, até no ensinamento, ele sistematizou, e ele tem um ensinamento que fala sobre as 4 grandes verdades que ele descobriu, e essas 4 nobres verdades sobre o sofrimento, que é o mundo é sofrimento. A segunda nobre verdade é o que causa esse sofrimento. A terceira é que é possível você se libertar, se libertar do sofrimento. E a quarta é o caminho, esse caminho de você se libertar, de resgate, né, de se purificar, de se libertar das dores, do medo, da culpa, dos sankaras, dessas reações mentais que a gente não está consciente, né, e acaba repetindo e repetindo vida após vida. Então está sempre nesse ciclo do renascimento, está sempre renascendo aí, e pelo budismo você renasce, passa milhares de vidas renascendo, né? Inclusive o Buda teve acesso, eu não sei se foi a 1000 encarnações anteriores, muitas encarnações. Tem Budas, monges encarnados, uma monja que ela já teve acesso a mais de 30 vidas já. Então, com essa prática, né? Tá, então o que é... O que eu acho que é controverso com a psicoterapia que hoje em dia a gente fala, né? Na Vipassana você não fala com o outro, você não expressa, né? Inclusive no retiro, eles pedem para você não usar nenhum adereço, nada, nenhuma roupa chamativa. Eles até separam os homens das mulheres, porque qualquer distração, quanto menos distração, melhor, né? Então, nesse processo, você começa usando a respiração como objeto de meditação, e você traz o foco para a respiração só para um ponto, fica uns 2 dias ou 3 dias respirando só em um ponto, né? Então a mente vai, você traz, a mente vai, você traz. Só que não é só você trazer a mente para o momento presente, sair da divagação. Não, você também faz isso com gentileza com você mesmo, sem julgamento. Então é um treinamento intenso, além de estar no presente, de ser gentil e de se libertar de julgamentos também. Então, se você fez direitinho, trouxe a mente, mas você se julgou, então você não está fazendo Vipassana, não está meditando. Porque é importantíssimo. Se você ficou 10 minutos divagando e esse pequeno momento que você teve essa consciência e trouxe de novo para as sensações do corpo, para a respiração, e você não emitiu um julgamento e simplesmente voltou para o seu processo, isso é meditação Vipassana. E é isso que vai te levar além, né? Deixa eu ver. Então, como eu estava falando, é feito em silêncio. E qual que é a diferença? O que a gente estranha muito? Porque na psicoterapia ocidental, o que a gente faz? A gente conversa, a gente fala, se expressa, né? Mas, como eu já disse no vídeo anterior, o importante não é você aprender só a se expressar. Talvez no passado, né, quando vivíamos em períodos de grandes guerras, que fosse mais hostil, a maioria das pessoas fossem muito contidas, muito rígidas, e elas precisavam aprender realmente a se expressar. Mas hoje em dia, que a gente vive nesse mundo que é global, né, que é tudo muito aberto, nós carecemos muito de limites também. Então, o aprendizado verdadeiro além de primeiro perceber qual que é esse sentimento, né? Isso a Vipassana ajuda muito.
Depois você, se você precisa, claro, aprender a expressar esse sentimento e ótimo, legal. E mais, aí, caminhando mais, você vai aprender a regular o momento de expressar, o momento de conter, né? O que que você está precisando agora, se é de um pouco mais de energia, você vai expressar mais, ou você está precisando, aliás, desculpa, se você está precisando de liberar um pouco de carga, está muito ansioso, é bom uma expressão conectada com uma emoção, porque você põe para fora, né, e dá uma amenizada aí na ansiedade, fica mais conectado, fica melhor, mais leve, mais vivo. Mas às vezes a pessoa precisa de conter uma carga que ela tá muito sem energia, né? Tá muito, principalmente quando a gente tem depressão, fica a respiração fica curtinha, fica sem energia. Então você pode ir para uma psicoterapia, o terapeuta te faz uma intervenção corporal que você não tem que expressar, não tem que dar nenhuma expressão junto com o movimento. Pelo contrário, você usa o movimento, tem movimentos de carga e movimentos de descarga. Então você usa movimentos de carga e aí para fazer para aprender a conter mais carga, né? Então a meditação também não tem nenhum tipo de expressão, nem catarse, nem nada. Tudo que acontece, ou insights que vêm, ou pensamentos, ou sentimentos, sensações, o que você faz é apenas voltar a mente para o seu foco que é sensações corporais e respiração. E aí, como você não expressa, você não está fazendo uma catarse. Então tem uma energia aqui, você não está expressando, não está fazendo catarse, está constante ali, né? Então você pode aprofundar para processos mais profundos na consciência. Porque se você só faz catarse, você não sai de um certo nível ali. Agora, se você aprofunda mesmo, talvez você faça lá no final uma catarse muito maior, seja muito mais importante. Então isso que é a purificação para Vipassana, né? Você vai sentindo, vai escaneando o corpo e qualquer tipo de emoção que vai chegando, você não faz nenhuma catarse, vai, ok, continua. Veio outra emoção, ok, continua. Veio um sentimento, ok, continua. Veio uma sensação maravilhosa, um êxtase, ok. Nada que venha é bom ou ruim, não tem isso na Vipassana. É muito importante não ter nenhum julgamento, né? Porque eles falam muito sobre apego e aversão. São duas reações mentais que a gente costuma ter e que entravam no desenvolvimento das pessoas. Então não é uma questão de não é que você não gosta de uma coisa, né? Não é, você pode gostar, você pode sentir prazer com as coisas, mas uma hora elas vão embora. E isso é o conceito da impermanência. Então, você sabe que uma coisa boa está acontecendo, uma sensação legal, mas tudo passa, ela vai passar. Então, se você ficar apegado nessa sensação, você vai se conter naquilo ali e vai perder o processo continua. Então, assim, é uma coisa que tem hora que fica assim, meu Deus, eu não aguento mais, mas continua. São 10 dias de retiro fazendo isso, né? Então, tanto sensações prazerosas quanto as sensações que são desconfortáveis também. É desconfortável? Nossa, é uma raiva? É uma dor? É uma tristeza? Ok, continua. Então, não emitir nenhum tipo de julgamento. Nada é bom, nada é ruim. E tudo é impermanente. Continua, porque é impermanente, vem outra fase, continua. E nisso vem esse aprofundamento. Que eu falei que o Buda chegou lá no último Sankara, que são essas reações mentais que a gente tem, né? Porque ele foi aprofundando, e ele foi descobrindo isso. Porque naquela época já tinha meditações, inclusive tinha muitos dos conceitos da Vipassana, ele aprendeu com os mestres dele, né? Mas o que é mais diferente na Vipassana é que ele desenvolveu esse conceito que é quando o corpo, como é que é? Enfim, para ele já falava há 2.000 anos atrás, que nossa constituição física é feita de partículas subatômicas, que elas surgem e desaparecem no corpo. Então,
com esse scan que ele fala, a gente vai ter consciência desses processos acontecendo, né? Dos tremores, da vitalidade, da pulsação. E quanto mais sutil, quanto mais você desenvolve na prática, mais sutil são suas sensações. Então, mais sutil a sua mente fica mais afiada para poder aprofundar mais. E nisso vai liberando, né? O que a gente chama de sankaras na Vipassana, mas é o inconsciente também, o Freud falava. Então essas coisas se conectam e com nomes diferentes. Eu só queria colocar aqui a diferença entre você ficar meditando e não fazer uma catarse, e a diferença com as psicoterapias ocidentais, né? Porque mesmo aqui não é corporal, psicoterapia que não é corporal, tem a fala, e a fala são pequenas catarses também, né? Na corporal a gente são mais profundas porque estão ligadas à mente, fica associada ao movimento, e esse movimento traz memórias muitas vezes primitivas, né, primárias, então ajuda a aprofundar essas catarses, e elas são mais satisfatórias. E ajuda também a aumentar a capacidade de carga e de conter algumas emoções, para que quando vier a descarga, ela também seja mais satisfatória, que isso é um processo maduro de autorregulação. Aí com isso eu falei até um princípio da bioenergética, que é a autorregulação emocional, e falei aí da Vipassana. Aí eu quero propor um pequeno exercício de Vipassana, de meditação, para ver se você se identifica. Vamos lá? Então tá. Vamos. Encontre um lugar. A Vipassana, vamos fazer direito, que do jeito que eu aprendi. Peraí. Que eu tô encostada aqui. Você vai encontrar uma posição confortável. Pode até encostar aqui na poltrona, mas não é uma posição que te deixa um pouco mais ereta, né? Porque a gente tem o nosso centro, nosso core aqui, e para facilitar e para o processo ser mais profundo. Aí tá torto. Então você vai sentar numa posição confortável. Pode encostar, tudo bem, se você precisa, senão é melhor, que fica mais, né, atento. E então fecha os olhos. Vamos dar algumas respiradas para ir assentando um pouco. Depois eu vou falar sobre essas práticas, sobre os retiros de meditação, que são gratuitos em algumas escolas. Mas vamos lá, fecha os olhos. E hoje nós vamos ficar só na concentração, consciência da respiração, tá? Vamos fazer aí uns 5 minutinhos. Feche os olhos e apenas deixe o corpo respirar. Você só observa a sua respiração, não vai influenciar, não influencia nem na forma de respirar, nem na velocidade, nem na intensidade. Só observa a sua respiração. O ar vai entrar e vai sair. E você pode observar os pontos onde você sente esse ar no nariz entrando. Você pode observar quando o ar sai, onde que encosta o ar quando você expira. Quando inspira, observe se tem uma temperatura diferente, o ar que entra, o ar que sai. Se uma narina percebe diferente em relação a outra narina. Perceba a sua boca, o contato de um lábio com o outro. Se tem tensão nos seus lábios. Se está seco, se está
frio, se está quente, molhado. Se passa algum vento e toca os seus lábios, o contato do ar. Se você encontra algum formigamento, diferenças entre um lado do lábio e do outro lado. Você sente ele se expandir ou se ele é um lábio mais contraído. Se o pensamento escapar, você traz ele para o foco, para os seus lábios, com gentileza e continua no seu processo. Continue percebendo o ar que entra, o ar que sai, a região dos lábios e a região entre as narinas e os lábios. Você percebe alguma sensação nessa pequena região, abaixo das narinas, em cima dos lábios? Traga sempre a mente de volta para essa região, abaixo das narinas, em cima dos lábios. Perceba o que está acontecendo aí. E se não for nada, você pode expandir a consciência para as narinas e dentro do nariz, ali onde o ar toca quando você inspira e expira. Apenas essa região, nariz, lábios, região intermediária. Qualquer pensamento será descartado e volta para o seu trabalho. O ar entrando, o ar saindo. Se é quente, se é frio. A diferença de temperatura. Onde o ar toca quando você inspira ou quando você expira. Como estão seus lábios? Alguma sensação mais sutil? Ou apenas sensações grosseiras de dor, ressecamento? Foco no processo. Com gentileza. Não se julgue. E continue. Ok. 5 minutinhos.
5 minutinhos de meditação Vipassana. A gente pode aprofundar isso no futuro, mas vocês podem procurar áudios de Vipassana na internet também, tá? A escola de Vipassana que eu falei dos retiros de meditação, em Brasília tem uma, eu comemoro em Brasília, eu conheço só uma em Brasília, que é a Sociedade Vipassana de Meditação. E em Brasília tem essa outra que ela é já uma escola mundial, né? Começou na Índia, mas ela já expandiu para o mundo todo, e ela é gratuita, você vai, faz o seu processo, quando termina, você pode escolher se você quer financiar com qualquer valor o processo do outro, né? De uma outra pessoa, com qualquer valor, e colaborar e tal. Mas em princípio é gratuito, você faz a sua inscrição, vai passar por uma anamnese, né? Porque não é um processo fácil, então se a pessoa que não está medicada, que não está, que está instável, ela não vai conseguir, né? Então, e agora, assim, eu recomendo muito, que os ganhos são, assim, imensos, né? Mas tem retiros nessa outra escola, Sociedade Vipassana de Meditação, tem retiros de 2 dias, de 3 dias. O curso começa, acho que é de 2 ou 3 dias, só um período, e aí ela é mais leve. A outra, essa que é mundial, que chama... se você jogar na internet Vipassana Brasil, já vai vir todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Mas o site eu acho que é dhamma.org.br, dhamma.org.br. Dhamma é toda essa roda esse processo, né, de passar para o próximo. Dhamma tem muitos significados, mas eles falam que é a roda girando para você passar para mais e mais pessoas, para que mais e mais seres sejam felizes e se libertem. E se libertar é o quê? Cada vez mais estar de posse da sua presença, com menos medo, menos sofrimento, menos julgamento, menos apego, menos aversão, e simplesmente ser. Então, quando alguém fala, você tem que ser, o ter não é tão legal, o ser é que é... Sim, mas o que é o ser? Como é que é o ser? Sou. Então, tem um treinamento, uma técnica, e tem o testemunho, que é principal, que é do Buda, né? Por que a gente acredita nesse processo? Porque ele foi preservado por monges de vários países, né? Principalmente na Birmânia. Ele foi preservado de uma forma, pelo que dizem, exatamente a mesma prática que o Buda ensinava, exatamente da mesma forma. Isso nessa escola que eu falo, que é do Dhamma, né? dhamma.org.br. Então, várias pessoas se libertaram por meio dessa técnica. Agora, é fácil? Não. Como tudo na vida, é um trabalho. Trabalhar é um trabalho, é sério. É algo que você vai fazer por você para se libertar do seu sofrimento cada vez mais. Só que essa liberdade, essa liberação não acontece de uma hora para outra, e nem em uma vida, talvez nem em 2 vidas. Você vai entrar na corrente da meditação, né? Por exemplo, nessa vida, e vai meditar. E isso, quando você desencarnar, você vai se ligar a uma outra vida que esteja também, que vai te levar para esse caminho novamente. Então, uma vez que você entra na corrente da meditação, você não sai. A vida vai te levar pelos contornos onde você vai se reencontrar com a meditação e vai recomeçar. Isso aqui é a base aí, tá bom? Tô me sentindo culpada de terminar o vídeo sem um trabalhozinho corporal, hein? Isso é preguiça. Vamos fazer só um pouquinho? Levantem-se. Vamos apontar. Pra onde que eu vou? Pra cá? Pra cá. Peraí. Tá pra cá. Vamos fazer o grounding hoje?
com respiração. Lembra do grounding? Que a gente vai estressar um pouco a região inferior do corpo para o próprio organismo se resolver essa tensão e vai irrigar mais a parte de baixo, vai liberar um pouco mais aqui nossos, né, toda a movimentação superior. Então, vamos fazer um ground. Como que era? Meu Deus, aqui, acho que agora vai. Deixa eu ver. Aqui. Pés no chão. Vamos alinhar o corpo, ficar com a postura mais reta. Como se tivesse um fio te puxando assim para cima. E afasta os pés na altura dos ombros. Inspira, solta o ar, dobra um pouquinho o joelho e empurra o chão. Não é para subir rápido, você vai empurrar como se tivesse um acelerador lá embaixo do seu carro. Empurra primeiro, pode empurrar tanto aqui na frente, como atrás com o calcanhar. Você pode revezar o calcanhar com a parte da frente dos pés e solta o joelho, empurra. Empurra o chão. É inevitável que você suba, porque se você está empurrando e lá o acelerador não pode ir para trás, você vai subir. Mas a intenção não é subir, é empurrar o acelerador que tem aí embaixo, invisível. Empurra. E depois que você experimentar, você vai tentar equilibrar a parte da frente e a parte do calcanhar e empurrar com os dois, tá? Vai integrar isso aí. E a pergunta que não quer calar é: como que tá a respiração de vocês quando vocês fazem isso? Onde que tem tensão desnecessária aí nesse corpo quando você leva a sua atenção para fazer o grounding? Para ficar mais fácil, você pode inspirar quando desce e expirar quando sobe. Empurra. Quando você conseguir realmente relaxar todas as tensões desnecessárias, você vai conseguir sentir uma vibração nas pernas, que é muito interessante, que já é a hipótese é que já é a circulação de energia já no músculo que não está tão acostumado a esse processo. Ou um músculo tenso, rígido. Respira. Pode fechar os olhos para perceber as tensões. Se tiver, pode soltar o pescoço se você achar que tem tensão demais no pescoço, nos ombros. Percebe se você fica rígido no quadril também. A rigidez no quadril eu acho mais difícil de perceber. Pelo menos foi a que eu demorei mais para conseguir ter consciência. Então, mesmo se você não percebe que está tenso, você pode dar uma reboladinha, né? Vai um pouco para frente, para trás, só para liberar um pouco a tensão. Respira. Inspira, sobe. Expira, desce. Inspira, empurra. Solta. Solta com a boca aberta, tá? Inspira. Continua. Pode ser que você encontre essa vibração já. E com o tempo fica mais fácil, né? Uma vibração que acontece. Eu vou falar no futuro sobre essa vibração, sobre esse processo energético.
vamos voltar, solta os pés. Relaxa um pouco o pescoço, os ombros. Faça um alongamento nesse que você precisa, necessário. Eu vou propor um outro exercício da bioenergética chamado Bandover. A gente pode falar sobre ele amanhã. Por enquanto você vai fazer o que eu tô falando aqui. Você vai soltar o seu corpo, a coluna pra frente. Soltou. Pode dobrar um pouquinho os joelhos, porque a intenção não é alongar a coluna. A intenção é soltar essa parte aqui do quadril, que é tensa, soltar o quadril em cima das coxas. Por isso que a gente dobra um pouco as pernas, senão a pessoa não dá conta, né? Porque o alongamento tem que ser muito intenso aqui atrás. Então você vai, dobra as pernas, solta o corpo, o quadril aqui pode relaxar em cima da coxa, o peito relaxa quase em cima da coxa, a barriga em cima da coxa. A intenção, né, gente? Claro que se você só vem até aqui, a intenção seria soltar o quadril, né? Então, se você tivesse com a perna reta, ia sentir puxando aqui atrás. E como ela tá dobrada, vai puxar um pouco menos. Mas a intenção é liberar esse quadril, pode até levar o bumbum um pouquinho para cima, que aí você vai até encontrar aquela vibração que eu falei. E respira, solta o pescoço, faz um não com o pescoço, um sim, solta os ombros, inspira, solta o ar com o som. Lembra do ar que eu falei antes de ontem? Inspira. Se você levar o quadril, o bumbum um pouquinho pro teto, você já vai começar a sentir as vibrações. Mas é importante soltar todas as outras tensões, principalmente a do quadril. Inspira. Solta o ar com som. Boca aberta, bem aberta. Porque quando eu falo soltar um ar, não é bem um ar. Esse ar eu falo só para ajudar, mas é um boca aberta. Relaxa de novo o pescoço, leva a atenção para os olhos, para os ombros, pescoço, solta, vai deixando o corpo se adaptar, não passa dos seus limites. Se for difícil, segura as coxas com o braço e solta só, mexe aqui o quadril, ó. Solta o quadril um pouquinho, percebe o quadril. Inspira. Inspira, solta. Relaxa o pescoço, relaxa todas as tensões. Solta, expira, com a boca aberta, solta o ar todo. Se encontrar um ponto de vibração, você procura ficar aí nesse ponto, percebe como é. Pronto, vai subindo devagar, fecha os olhos. Devagar, cabeça é a última que sobe, vai desenrolando. Percebe como está o seu corpo. Ele mesmo vai precisar de mais ar, vai puxar esse ar. Você só relaxa, deixa o corpo se organizar. Fecha os olhos, perceba qualquer sensação no seu corpo interessante, diferente. Perceba o padrão respiratório, se teve alguma alteração. Os dois pés no chão. Solta os olhos, maxilar, ombros e perceba qualquer sensação no corpo.
pode sentar na sua poltrona, relaxa, percebe um pouquinho, percebe as sensações do corpo, que você vai estar fazendo Vipassana e bioenergético ao mesmo tempo. E a gente se vê amanhã.